Porque nós temos meta, tá certo? Nós que temos hoje 10% do crédito no país, o cooperativismo crédito, nós vamos a 20%. Olá amigos da Mundo Coop, eu sou o Douglas Ferreira e hoje nós vamos entrevistar esse grande defensor do cooperativismo. Em 2004, o nosso entrevistado assumiu a coordenação da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a FRENCOP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele foi eleito deputado federal em 2006, com uma expressiva votação, foi relator da LC 130, lei que criou o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, é autor da LC 196, a lei que modernizou a governança e a gestão das cooperativas de crédito. Recentemente, no dia 16 de fevereiro, ele assumiu novamente a presidência da FRENCOP para o período de 2023 a 2027. Vamos conversar agora com o deputado federal Arnaldo Jardim. Obrigado, doutor Arnaldo, por aceitar o nosso convite e falar com esse nosso público que está ansioso para saber o que é a FRENCOP, o que o cooperativismo pode esperar. Deputado, como começou a sua relação e interesse pelo cooperativismo? Por que o senhor apostou tanto nesse movimento? Douglas, estou muito contente de estar com você, estou muito contente de falar com vocês todos, amigos cooperativistas. Você teve a delicadeza de lembrar fatos da minha vida e eu tenho esta alegria de a vida toda ter convivido com o cooperativismo e ver as virtudes do cooperativismo. Eu sou nascido no norte do estado de São Paulo, Altinópolis, que fica ali entre Ribeirão Preto e Franca. Depois mudei-me para Ituverava. E tanto na minha Altinópolis, com a cooperativa dos produtores de café, como depois na minha Ituverava, com a cooperativa de consumo, a CONAI, que agia na região toda de Franca e Ribeirão Preto, produtores de leite, a Carol, que foi uma grande cooperativa sediada ali em Orlândia, eu fui convivendo com o cooperativismo. E tive esse privilégio, você destacou, eu agradeço a menção, quando eu, deputado estadual, eu dirigi a FRENCOP, a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo da Assembleia de São Paulo. E olha duas coisas muito bacanas que aconteceram nesse período. Primeiro, nós tivemos a Lei Estadual de Apoio ao Cooperativismo. O Estado de São Paulo foi o primeiro estado a fazer essa Lei de Apoio ao Cooperativismo. Um dos desdobramentos disso é que na Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde então, tem um representante permanente das cooperativas. E isso é para nós muito significativo, porque o que é a presença lá, o que garante isso? Garante separar o joio do trigo. Um dos desafios que o cooperativismo sempre enfrenta, todos sabem disso, são pessoas que não são cooperativo de raiz, que não têm as convicções e que usam o nome cooperativa para tentar com isso simplesmente resolver um seu negócio. Não é esse o espírito do cooperativismo. E a Lei Estadual de Apoio ao Cooperativismo marcou época, porque vários estados depois repercutiram leis parecidas com a Lei Paulista e isso aconteceu aí de uma forma geral. Eu tenho, mais do que afinidade com as cooperativas, eu tenho uma convicção ideológica. Vou explicar o que é, porque é isso que motiva a prioridade que eu sempre dei no meu mandato como deputado estadual, como deputado federal, ao cooperativismo. Nós temos hoje um sistema econômico no mundo, grosso modo, o capitalismo. O que ele tem de virtude? A liberdade de empreender. As pessoas têm a possibilidade de tocar a sua vida, tudo mais, e isso estimula aquilo que faz a inovação da sociedade. Eu acho isso muito bacana. Mas o capitalismo, se você deixar ele fica cada vez mais concentrado. Vira oligopólio, vira monopólio. E você tem uma empresa que determina um setor econômico. E as pessoas ficam sempre subordinadas à função de ser trabalhadores ali.
né? Então, o capitalismo que tem de bom o sentido de empreender tem o risco de ficar cada vez mais concentrador de oportunidades e de renda. E o socialismo? O socialismo distribui mais igualdade, oportunidades, mas o socialismo muitas vezes tolda, diminui, tolhe aquilo que é a capacidade de empreender, a liberdade individual. O que é o cooperativismo? Para mim, é uma boa junção disso, porque soma de um lado essa possibilidade de ser independente, cada um cuidar das suas coisas, e tem um espírito de distribuição, é o desenvolvimento com justiça social. Então não é porque eu gosto da cooperativa, eu gosto desse espírito. Eu gosto de um cooperativismo em que as pessoas, cada uma delas, continue a ser cooperada. Eu não gosto quando uma cooperativa fica muito grande, fica muito profissionalizada e perde um pouco essa essência. Então o cooperativismo precisa manter essa essência. Eu sou cooperativista com muito orgulho. Excelente explicação. Eu acho que essa junção das duas, tanto do capitalismo quanto do socialismo, é o que resulta o cooperativismo. Excelente, doutor. Agora vamos falar um pouco da Frencop. A Frencop, ela é uma das grandes bancadas lá do Congresso Nacional. Fala pra gente qual que é a importância dessa organização para o cooperativismo. Bem, vocês sabem que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, é composto por deputados. Os deputados têm partidos. Os partidos são de diferentes ideologias. Um mais conservador, um mais progressista, um mais à direita, outro mais à esquerda, outro de centro, com visões diferentes. O que são frentes parlamentares que a gente constitui lá? São quando a gente pega parlamentares de diferentes posições políticas, de diversos partidos, mas que têm uma causa comum. Todos acreditam, por exemplo, no cooperativismo. Então nós identificamos. Então o cooperativismo tem alguns que são cooperativistas, são mais conservadores. Outros são cooperativistas, são mais progressistas. Mais à direita, mais à esquerda. Então a gente soma todo mundo que acredita no cooperativismo. Essa frente é uma frente poderosa, tem muita gente, graças a Deus, tá certo? Tem deputadas e deputados, tem de todas as regiões do país, tem senadores e senadoras. Nós nos juntamos para fazer isso, defender o cooperativismo. O que a frente tem funcionado, como tem funcionado e o que tem feito? Defende o cooperativismo. Como é que a gente defende o cooperativismo? Vou dar exemplos, porque a gente fala, as pessoas entendem, não entendem, fica meio confuso, mas quando dá exemplo, as pessoas sentem as coisas. Então, por exemplo, vem o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional do governo. Como é que a gente encara isso? Eu pego, analiso e eu falo, e as cooperativas habitacionais? Tem espaço? Vão participar disso? Aí o governo lança um programa com relação à saúde, tá certo? E eu digo, as cooperativas médicas, as cooperativas da área da saúde, podem participar desse programa? Aí o governo lança um programa de crédito, tá certo? Para a agricultura. E nós perguntamos, e as cooperativas do agro têm acesso a esse crédito? Vão poder participar disso? Então a cada dia surgem assuntos, políticas públicas, programas governamentais ou leis, e a gente discute como o cooperativismo pode estar presente em cada uma dessas questões. E se a gente bobeia, o cooperativismo fica fora. E se a gente fica atento, e graças a Deus temos buscado ficar atento, a gente cria oportunidades para que as cooperativas dos diversos ramos se fortaleçam e possam crescer cada vez mais. É assim que atua o Frencop. Além disso, tem algumas questões mais gerais. Por exemplo, o ato cooperativo. O que é o ato cooperativo? Nós, sob a liderança de pessoas queridas, menciono particularmente aquele que é um ícone para todos nós, que é o Roberto Rodrigues. Ele foi quem coordenou, na época que nós tivemos a Constituinte do Brasil, que deu a nova Constituição, ele que coordenou toda a campanha para que tivesse, na Constituição está lá, o respeito ao ato cooperativo, a força ao cooperativo. Está na Constituição do Brasil. As regras que fundamentam o país como nação, o contrato social do país, tem lá. O país deve estimular o cooperativismo. Uma grande vitória nossa, foi importante isso. Nós vamos ter um grande desafio esse ano. Está todo mundo debatendo, vai ter a reforma tributária, tá certo? E como que nós vamos garantir que as cooperativas sejam reconhecidas e que não haja uma taxação que possa matar as cooperativas?
Então são coisas assim que fazem o funcionamento cotidiano da Frencop. A Frencop se organiza também por ramos, como nós temos o ramo do crédito, do agro, que eu mencionei aqui, do trabalho, de transportes, tudo mais, nós temos segmentos internos que se organizam. A Frencop, ela tenta inserir dentro do governo o cooperativismo. Dentro de políticas públicas e dentro de legislação também. Então, tanto trabalhamos no nível das leis, como de políticas públicas que vão acontecendo, sempre fortalecendo o cooperativismo, as cooperativas. Maravilha. E agora explica pra gente então, quais foram esses avanços que a Frencop teve nesses últimos tempos? Quando eu assumi lá como deputado estadual, mandatos anteriores, logo o presidente da OCB me chamou e falou: Arnaldo, ajuda a gente na questão do crédito, nós estamos precisando deslanchar isso. O que nós tínhamos? Nós tínhamos uma situação do cooperativismo de crédito já existente, mas que precisava ser fortalecido. E nós tínhamos uma lei que estava parada na Câmara para que ela pudesse dar organicidade a isso, reconhecer o cooperativismo de crédito para que ele pudesse ser feito. Então eu comecei a tratar disso. Que resistência que nós tínhamos? Por que esse projeto estava parado há 12 anos na Câmara e não andava? Estava parado, não é por acaso. Primeiro, tinha uma resistência dos bancos, que não queriam o fortalecimento do cooperativismo de crédito, porque sabiam que isso ia ter disputa, iam ter que compartilhar, e no Brasil, o sistema de crédito e o setor bancário é muito concentrado. Você tem 3, 4 que dominam o mercado, e nós não gostamos disso, nós queremos abrir concorrência. É melhor para a sociedade, é melhor para o crédito, é melhor para as pessoas, tá certo? Então nós queríamos, eles não queriam isso. Uma outra resistência vinha do próprio Banco Central, que cuida de toda a questão do crédito e que dizia: nós temos maus exemplos. E realmente nós tivemos no histórico anterior algumas cooperativas de crédito que depois não conseguiram se organizar, frustraram as pessoas, deram problema, ficamos com uma má imagem aquele período. E aí se instituiu uma norma, parabéns ao cooperativismo de crédito, que chamava-se governança cooperativa. Então, rigoroso. Você cobrando de mim, eu cobrando de você, e assim foi o cooperativismo disso. Não é porque os outros vão pedir, nós vamos ter regras, nós vamos garantir provisão, nós vamos garantir que as operações tenham cuidado, nós vamos respeitar a participação de cada um, não vamos fazer operações alavancadas que coloquem um risco extremado e tal. Foram regras. Aconteceu agora, 13 para 14 anos, nós aprovamos a chamada Lei 130, que você mencionou aí. Lei Complementar 130, e ela deu um boom. O cooperativismo de crédito, que era responsável por 2% do crédito nacional, hoje nós estamos na faixa de 10%. 10% de todo o crédito que se dá no Brasil vem das cooperativas de crédito. Qual é a expectativa do cooperativismo para esse atual governo? O que você acha que vai acontecer? Bem, nós torcemos para que dê certo. O país precisa que dê certo. E nós vamos trabalhar para concorrer para que haja estabilidade das regras, não retrocesso, e que nós possamos ter a retomada do crescimento econômico. Nós queremos o reconhecimento ao papel das cooperativas. Nós vamos ter um embate, como eu me referi, na reforma tributária, que vai ser muito especial para a gente, onde nós queremos a legítima qualificação do ato cooperativo, para que aquelas que são operações internas não sejam tributadas, para não termos o risco de bitributação. E com relação ao governo, torcer para que dê certo. A minha opinião pessoal, minha com relação ao governo, é que esse governo tem duas questões para enfrentar. Primeiro, que ele é um governo de distribuição de rendas, acho importante, e acho que combater a desigualdade é um compromisso no Brasil que deve ser feito. Agora, tem que fazer isso com responsabilidade fiscal. Não adianta distribuir sem ter o que distribuir. Não adianta distribuir e depois faltar. Então, acho que tem que combinar distribuição com equilíbrio fiscal. Tem uma outra questão muito importante, que é a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. As cooperativas têm um compromisso com isso. Na Aliança Cooperativismo Internacional, o último preceito que assumiu o cooperativismo é um compromisso com a sustentabilidade. E nós queremos cuidar do meio ambiente, mas cuidar com cuidados. A sustentabilidade ambiental tem que ter uma correspondente sustentabilidade econômica também.
O que falta para o cooperativismo se mostrar para a sociedade, chegar mais para as pessoas realmente saber quais as vantagens do cooperativismo? O que falta? Bem, cabe antes de tudo um agradecimento a você, ao Mundo Coop. Vocês que têm essas redes sociais tão ativas, vocês que fazem esse trabalho tão importante de divulgação do cooperativismo. Muito obrigado. Muito obrigado por acreditarem, muito obrigado por fazerem isso. Nós temos realmente esse desafio, mostrar à sociedade as virtudes do cooperativismo, mostrar à sociedade que o cooperativismo é desenvolvimento com combate à desigualdade, é o desenvolvimento com justiça social. Acho que é o trabalho cotidiano que fará isso. Acho que quando uma cooperativa tem uma boa relação com a sociedade, ela contribui muito nesse sentido. Doutor Arnaldo, quais as principais pautas prioritárias para o cooperativismo? Que mudança, na sua opinião, a gente precisa fazer e o que precisa ser aprimorado? Olha, tem uma série de leis que estão tramitando na Câmara e no Senado Federal, no Congresso Nacional, portanto, que tem importância para nós. Menciono a lei, que é maior, que é a regulamentação do ato cooperativo e a reforma tributária. Depois disso, nós temos uma lei que vai estabelecer o cooperativismo na área de seguros. É uma inovação importante, é uma área em que a nossa experiência é mais restrita e nós vamos ampliá-la. Nós temos uma lei que nos preocupa muito, que é a lei que vai garantir que nós possamos também ter uma conexão maior no campo, a internet no campo, o que vai beneficiar muito, particularmente as cooperativas que atuam no setor agro. Nós, dentro do agro ainda, vamos acompanhar o Plano Safra e garantir que tenhamos recursos que as cooperativas possam disponibilizar para atender o pequeno, o agricultor familiar e o agricultor também de maior porte. E, doutor Arnaldo, por fim, para a gente encerrar esse nosso agradável bate-papo, como o senhor enxerga o futuro do cooperativismo? Deixa uma mensagem aqui para as cooperativas, para a gente encerrar essa nossa entrevista. Primeiro, obrigado pelo trabalho que fazem as nossas cooperativas, nos seus diferentes ramos. Obrigado por ter uma equipe de pessoas que trabalham nas cooperativas que não são só bons profissionais, mas que têm paixão pelo que fazem. Isso faz toda a diferença. Obrigado por você cooperados que nós temos no Brasil, tá certo? E nós temos meta. O cooperativismo tem a meta de até o ano, daqui a 10 anos, nós atingimos 1 trilhão de faturamento das cooperativas, 30 milhões de pessoas atendidas e cooperadas, tá certo? Cooperados, as nossas cooperativas chegaram a esse ponto, e 1 milhão de pessoas trabalhando nas cooperativas. É a nossa meta ousada que, junto com a OCB, Márcio Lopes de Freitas, toda a sua diretoria, as nossas regionais em todos os estados, e nós, da Frencop, abraçamos. E assim o cooperativismo do Brasil, espero eu, junto com vocês, vai ser um exemplo para o cooperativismo do futuro. O Brasil precisa retomar o desenvolvimento, mas não basta ter números, precisa ter qualidade, um desenvolvimento que seja inclusivo, que diminua as desigualdades, um desenvolvimento que tenha uma marca cooperativa. Maravilha. Doutor Arnaldo, eu queria agradecer muito esse nosso bate-papo. Conte sempre com a Mundo Coop. A gente está aqui para levar o cooperativismo para esse público. Obrigado para você que assistiu a gente. Ficamos por aqui. Obrigado. Até logo. Um abraço. Obrigado, doutor. Muito obrigado.